6 em cada 10 empresas no Brasil fecham antes de completar 5 anos. Isso é um dado do IBGE. Quando o Sebrae foi atrás do motivo, ele descobriu uma coisa que me incomoda até hoje, que a causa número 1 desses fechamentos não é falta de dinheiro, não é crise, não é concorrência, é a condução do próprio negócio. Pessoas competentes que fazem um trabalho excelente, fechando as portas mesmo assim. Eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu estava dentro dessa mesma estatística e não sabia. A resposta para essa questão, ela é também uma pergunta. Uma pergunta que eu gostaria de ter ouvido muito tempo atrás. Você criou um negócio ou você criou um emprego para você mesmo? Fica comigo, porque tem uma virada nessa história que mudou a forma como eu enxergo essa situação e talvez mude algo para você também. Então me acompanha aqui. Deixa eu separar essas duas coisas, porque por fora elas podem parecer iguais, mas por dentro elas são opostas, certo? Quando você cria um emprego para si mesmo, tudo passa por você. Você que entrega, você que vende, você que resolve, você que apaga o incêndio. E para saber se você está nesse estágio, tem um teste que é simples, é bem cruel, mas é bem simples. Se você sumir do teu negócio por uns 30, 60 dias, o faturamento continua entrando, a operação continua funcionando? Se a resposta for não, você precisa acender o alerta, porque você tem um emprego, mas não tem um patrão. Você é o seu próprio patrão. Agora, ter um negócio é uma coisa diferente, porque além de exercer a tua profissão, existe uma operação que roda. E aí o cliente chega de forma autônoma, as decisões são tomadas em dados, você analisa dados para chegar a conclusões e consegue corrigir as coisas. O crescimento ele passa a ser mais natural porque você sabe o que precisa corrigir e o que precisa repetir. E aqui tem a parte que eu preciso que você ouça com muita calma. Ninguém escolhe o caminho errado por opção. Simplesmente porque a faculdade nos forma para exercer uma profissão. Ela te ensina a ser um bom dentista, ela te ensina a ser um bom advogado, um bom arquiteto, mas ninguém te entrega a parte que falta. A outra metade que é o que transforma a profissão num negócio. Eu sei disso porque eu vivi exatamente isso. Eu me formei em Direito em 2012. Eu abri meu próprio escritório, eu trabalhei com advocacia preventiva por mais ou menos 10 anos. E eu era relativamente bom no que eu fazia. Eu posso te dar até um exemplo concreto. Um dos meus maiores clientes era uma empresa que se chamava Sencom. E eu permaneci com eles por quase 10 anos até que ela fosse vendida. No momento em que ela foi vendida, ela tinha 0 reclamatória trabalhista, ela tinha 0 ação de consumo. Foi uma construção feita com os sócios da empresa. Então a entrega acontecia, a minha entrega como profissional acontecia. Mas existia um ponto cego que naquele momento eu não percebia, que era a parte da operação do escritório. Como os clientes chegavam até mim, como eu sabia se estava dando certo. Tinha muito esforço envolvido, mas simplesmente acontecia. Vinha uma indicação, dava certo uma prospecção que a gente fazia, mas a gente não tinha processo e não tinha controle. Então, nós não conseguíamos medir e não conseguíamos melhorar as coisas. Em 2021, eu resolvi mudar de áreas, eu fui para a área da tecnologia, fui trabalhar com gestão de operações, gestão de produtos digitais, e ali foi que a ficha caiu e ficou tudo muito claro para mim. Por que as empresas grandes crescem? Não é porque elas têm talento adicional ou porque elas têm sorte. É que ela tem um caminho mapeado. Ela consegue tomar decisões baseadas em dados. Tem processos que funcionam de forma autônoma. E foi aí que eu entendi o que faltava para mim naqueles anos de advocacia. Porque eu estava exercendo uma profissão. Eu estava sendo advogado, mas não estava operando um negócio. E ninguém tinha me explicado a diferença entre essas duas coisas. Mas aqui a história ela deixa de ser triste. Lembra do dado que eu falei sobre o IBGE? Que 6 em cada 10 acabam fechando? Então pensa comigo, se o problema fosse a crise, fosse o mercado ou fosse a economia, isso estaria fora das suas mãos. E você não tem como fazer quase nada. Mas, quando o problema é a condução do negócio, a condução é algo que se aprende. O processo é uma coisa que você implementa, você estrutura, você corrige. Então, o que separa as empresas que estão fechando das empresas que estão prosperando é gestão. E não é talento, é gestão, uma coisa que você aprende. Então, você ter as coisas funcionando de forma autônoma.
eu considero que são 5 partes, certo? 5 perguntas que um negócio que cresce precisa responder. Como que o cliente chega até você? Por que ele fecha com você e não fecha com o concorrente? Como o mercado enxerga o teu negócio? O que os números falam sobre o teu negócio e como que você transforma o teu trabalho em faturamento. Então, deixa eu te devolver a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Agora que você já tem o contexto necessário, você consegue me responder. Você tem um negócio ou você criou um emprego para você mesmo? Se você quer uma resposta ainda mais honesta do que um palpite, eu montei um teste rápido e gratuito. São 10 perguntas, ele leva menos de 3 minutos, vai te mostrar exatamente se você está exercendo uma profissão ou se você está operando um negócio. O link está na descrição e se você quiser me contar nos comentários, sem maquiagem, se você hoje exerce uma profissão ou se você opera um negócio. Nos próximos vídeos eu vou abrir a primeira das 5 partes, certo? Como que o cliente chega até você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, me segue aqui, já se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá.